Nós estamos estudando, sim, o livro de Efésios, e eu estive viajando e eu fiquei empolgado com o capítulo 5, mas eu não consegui concluir. Mas algo, porque nós temos a ceia, Deus colocou no meu coração para a gente compartilhar, e é sobre ressurreição e ceia, porque hoje é dia de ceia. A doutrina da ressurreição ela é antiga, e muita gente, muitas outras religiões, além dos judeus e dos cristãos, acreditam na ressurreição. E quando a gente olha para esta palavra ressurreição, ela quer dizer que você pode morrer e voltar a viver. E não só nessa vida, mas você pode, não só a sua alma, mas o seu corpo também. Então, essa é uma doutrina, um ensino que muitas religiões do mundo falam. Os judeus, já no livro de Pentateuco, escrito por Moisés, eles já acreditavam, não existe uma coisa explícita sobre a doutrina da ressurreição, mas já dá a entender, como José, por exemplo, leva meus ossos, porque ele acreditava que depois um dia ele voltaria, então ele queria estar com os seus ancestrais e com a sua família. Mas então o Pentateuco já dá umas pinceladas. Mas tudo fica mais sistemático em Daniel. Daniel fala da ressurreição depois que os judeus voltam do exílio. E depois do Novo Testamento, então é explícito, é evidente essa ideia da ressurreição. E muita gente olha para a ressurreição, eu sei, lembra quando Jesus fez o milagre de ressuscitar Lázaro? Marta disse para ele, eu sei que na ressurreição dos mortos já havia então uma doutrina, um ensino aceito, como que depois dessa vida haveria uma ressurreição. E então isso é um fato. Agora, hoje, a implicação é que se eu tenho certeza que eu vou ressuscitar para quê? Então isso tem uma implicação na nossa vida hoje. Então eu pensei, poxa, como é interessante a gente pensar hoje nessa questão da doutrina da ressurreição. Ao celebrarmos a ceia e a ressurreição, é importante refletir sobre a utilidade que a ressurreição traz para nós. Eu, como cristão hoje, qual é o benefício que essa ressurreição, essa doutrina, esse ensino implica na minha vida? A ressurreição de Jesus prova sua identidade divina e transforma profundamente a vida de nós, os seus seguidores, e oferece utilidades espirituais. Porque o texto que nós vamos ler, Jesus, no primeiro dia da semana, domingo, ele ressuscitou. Se você puder ler, eu não sei quanto tamanho que é a letra ali, mas eu quero que você leia, se for possível. A letra ficou pequena, olha aí, eu fui trabalhar de casa, não deu muito certo. Mas abra sua Bíblia lá em João, no capítulo 20 a 19, e lá então está escrito que no primeiro dia da semana, foi Maria Madalena que foi a primeira a anunciar a ressurreição de Jesus, e os discípulos não tinham ainda essa informação, tinham ouvido falar, mas eles estavam com muito medo, estavam apreensivos, estavam preocupados, porque, lembra, Jesus disse que ele seria o rei dos reis, seria o rei. Aliás, na cruz escreveram o rei dos judeus. E havia toda uma pressão, uma perseguição contra os cristãos, os seguidores de Jesus. Só que agora Jesus morreu. Ele está morto, eles viram, todo mundo. As revistas, os jornais, a internet toda. Jesus, a esperança dos cristãos, não eram ainda cristãos, mas dos seguidores dele, foi embora, ele está morto. E já faziam 3 dias. E essa notícia, imagina só os discípulos nesse contexto, tristes, com medo, confusos, sem direção. Para onde nós vamos? E agora? O sonho acabou. Lembra os 2 discípulos a caminho de Emaús? Estavam em Jerusalém. Eles jogaram. Já era. Vamos embora, voltar para a nossa vidinha. Mas é nesse contexto que Jesus se apresenta. E ele entra numa sala que estava fechada, onde os discípulos estavam ali, de uma forma sobrenatural, e se apresenta. E aqui nesse texto nós vamos ver os benefícios, a utilidade da ressurreição e a implicação para mim e para você hoje, nesta ceia que nós vamos celebrar. É importante que a primeira utilidade, olha só o que Jesus faz. João 20, no versículo 19, se você tem aí. Jesus aparece
aos discípulos e os saúda como: paz seja convosco. Ele usa a palavra shalom, em hebraico. Shalom, paz. Eles estavam precisando naquele contexto de paz. A palavra hebraica significa shalom, ausência de conflito, tranquilidade. E Jesus apresenta então, declarando ao coração deles: paz seja convosco. Que coisa boa naquele contexto de conflito, de medo, de insegurança, de confusão mental. Então 3 anos nós investimos da nossa vida e agora deu em nada. E Jesus se apresenta ali. Os discípulos, antes amedrontados, inseguros, recebem essa paz. Então, dos primeiros benefícios da ressurreição de Jesus é a paz que ele traz para os seus seguidores. Muita gente, muitos cristãos estão hoje assim: uau, o que está acontecendo no mundo? E a minha fé? Olha, paz seja contigo hoje. Que a paz de Jesus, Paulo diz, que excede todo entendimento, guarda o teu coração. Porque nós vivemos em dias caóticos, inseguros. Muita gente está jogando a toalha, desespero. Eu não tenho a estatística hoje, mas eu vou começar a pensar o número de suicídio de pessoas que desistiram de viver. E não é gente de 90 anos. No Japão, o maior número de suicídio hoje é entre 12 a 18 anos. Eu não sei aqui nos Estados Unidos, não pensei nisso, porque me ocorreu agora, mas são pessoas que não têm paz. Estão em conflito com elas mesmas, com a família, em conflito, porque paz é ausência de conflito. E as pessoas não têm paz, ou seja, estão em conflito, estão confusas, estão em diversos momentos de tensão, e eles estão desistindo. A paz de Cristo é a certeza que vai além da ausência de problema, é a tranquilidade que vem da presença constante de Jesus, porque Ele é o príncipe da paz. Olha que diz Efésios 2,14, diz: porque Cristo é a nossa paz. Ele morreu para nos trazer paz, e a Bíblia diz que Ele é o príncipe da paz, é o que Isaías diz lá no capítulo 6. Nesse mundo confuso, nós não conseguimos mais nos relacionarmos, empresas, relações comerciais, relações de países. Olha a guerra que nós temos, quantas guerras, conflitos, não há paz. Sabe por quê? A ausência de Jesus. Enquanto a humanidade não ouvir ou não receber Jesus, nós teremos conflitos, porque Ele é a paz. Jesus é a paz. E eu e você temos que entender isso. Por isso eu preciso de Jesus na minha vida, porque Ele é a paz. Então, o benefício 1 é esse. Eu até coloquei a palavra que é meia forte, utilidade. Porque nós, hoje, na nossa geração, todo mundo quer... Mas o que eu ganho com isso? Você ganha paz quando você segue Jesus Cristo. Tem coisa melhor que essa? O dinheiro não pode te dar paz. Um bom emprego, um grande casamento, uma grande igreja, um grande ministério. Mas Jesus, quando eu tenho paz na minha vida. Glória a Deus. Aleluia. Segunda utilidade, que é uma coisa, é alegria. João 20:20. Ele diz: Jesus mostra suas mãos, seu lado aos discípulos. Porque, caramba, mesmo naquela época lá, né? O cara morreu, mas é ele mesmo? Olha que diz o texto. Jesus traz e mostra, diz: toca em mim. E olha que diz o texto. Jesus mostra suas mãos e seu lado, versículo 20, aos discípulos, trazendo-lhes o quê? Grande alegria. Alegria. A ressurreição traz alegria. Muita gente vai atrás da alegria. Alegria é um estado de euforia. E muita gente se engana. Eu vou seguir Jesus, eu vou ficar alegre, né? Mas a psicologia explica bem que o estado de alegria que a gente tem é como um pêndulo. Nós funcionamos assim. Tem alegria aqui, né? Tem o estado sóbrio,
Lembra que um pêndulo, ele vai para cá, vem para lá? Eu já falei outro dia aqui, minha mãe morreu. Eu sou cristão, amo o Senhor. O Senhor é minha paz e minha alegria. Mas a minha mãe morreu, o pêndulo foi para a tristeza. E é normal. Mas quando eu estava lá no culto, e o pastor perguntou, quantos aqui aceitaram Jesus por conta da dona Elvira? Mais de 100 mãos ergueram-se. O meu coração foi lá em cima, de alegria. Foi assim que os discípulos se sentiram. Quando toca, vê, uau, é Jesus! Se alegraram. Jesus é a nossa alegria. Aqui está um bem da ressurreição, porque a esperança volta. O nosso mestre voltou, ele está vivo, tudo que ele disse é verdadeiro. Olha só que coisa boa. Há esperança, eu não vou morrer, o túmulo não vai segurar a minha vida e nem dos meus amados. Um dia nós vamos nos reencontrar. E acima de tudo, olha agora, é Ele mesmo, é Ele. Nós tocamos, nós vimos as marcas. E, engraçado, os caras são duros de entender, né? Porque pelo rosto já não dava para ver que era Jesus. Tem que ver o machucado. É porque eles não tinham dúvida que era a pessoa de Jesus. Mas a dúvida deles é, será que Ele ressuscitou mesmo? Será que é Ele mesmo? Ou é um impostor? E quando eles veem as marcas, eles sabem. João estava lá. Viu quando o soldado romano, com a sua, como é que é o nome? Lança o tocou, o feriu e saiu água. E viu ali agora a cicatriz. Alegria, irmãos. Quanta gente triste, que precisa tomar remédio para dormir, que precisa tomar uma droga, precisa ter alguma coisa. Eu tenho boas novas para você. Jesus, alegria dos homens. É este o benefício da ressurreição de Jesus dentro da história da humanidade. Jesus, alegria dos homens. Porque a China está sofrendo. Irmãos, recentemente a Oleusa recebeu um encontro do nosso Junta Panela chinês. E a gente olha para a foto daquelas crianças, daqueles casais que nós fizemos o casamento, agora já com o filho crescendo. Sabe o que mostra aquela foto para mim? Alegria! Sabe por quê? Não é porque eles têm dinheiro, não é porque eles estão debaixo de um regime autoritário ou livre. É porque eles têm Jesus na vida. Portanto, tem alegria. Porque Jesus é a alegria. Esse é um benefício que nós temos da ressurreição de Jesus. Nossa alegria vem da vitória de Cristo sobre a morte, sendo um ânimo constante, independente das dificuldades, irmãos. Porque eu não dependo das circunstâncias para me ter alegria. Eu dependo da presença de Jesus na minha vida e do que Ele está fazendo na minha vida. Amém? Jesus. O terceiro que a gente vê, olha o que Ele diz. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Jesus entrega aos discípulos uma missão. Olha que interessante, irmãos. Aqui, a ressurreição, a utilidade, o benefício da ressurreição é propósito. Esses caras estão dentro de uma sala, fechado. E agora? Como diz o poeta mineiro. E agora, José? Como é que nós vamos sair dessa? Devia haver um silêncio. Fazer o que da vida? Olha, o de Emaús caíram fora, pegaram estrada. Você já passou por isso? Quando você se sente encurralado, não sabe para onde ir? Sabe o grande problema hoje do cristianismo? É o existencialismo cristão. Desde a época de C.S. Lewis, os cristãos aprenderam a vir para a igreja, ler a Bíblia, orar, dar o dízimo, ouvir uma mensagem para casa e volta para aquela vida, para aquela rotina. Jesus deu propósito para eles. Diz, eis que assim como o Pai me enviou, agora eu vos envio. Eu tenho uma missão para vocês. Para que ficar aí, sabe, preso numa sala? Mark Twain é um escritor americano, ele disse o seguinte: existem dois dias importantes na vida de cada ser humano. O primeiro é quando ele nasce, e o segundo é quando descobre a razão pela qual nasceu. Deus nos fez, irmãos, para sermos suas testemunhas. Você nasceu
e você encontrou Jesus para testemunhar dele, seja onde for. Você não precisa de uma carteirinha para ser um missionário. Esta aqui está a nossa missão como pessoa humana. Por que que eu me converti, recebi Jesus e ele não me arrebata e me leva para o céu? Porque ele tem um plano, ele tem uma missão, ele tem um propósito para mim. E você precisa entender isso, senão você fica rodando por aí. Meu propósito é estudar para medicina, meu propósito é... Sim, mas o propósito essencial, fundamental, é que você seja um missionário. E Jesus falou para os discípulos, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Vocês têm um propósito de ficar dentro da história. Lá em Lucas 9, Jesus fala, aquele que por amor de mim perder sua vida, não é perder a vida, jogar no lixo. A vida é a nossa existência, é o potencial de vida, de existência que eu e você temos. Eu tenho a minha voz, eu tenho aqui o meu ministério, o púlpito aqui é o meu ministério, e você tem a escola, a sua família, sua casa, seu trabalho. Nós temos essa plataforma, o espaço para poder testemunharmos de Jesus. E é um propósito. Olha só que coisa. A razão pela qual você nasceu, o Mark Twain, ele disse, o dia que você nasceu e o dia que você encontrar a razão de ser, do seu propósito. E Jesus, nesse versículo, responde, eu dou o propósito para você, você tem uma missão. Todos temos um propósito divino, que é o de testemunhar. Irmãos, é tão simples. Sempre que eu decidi na minha vida pessoal, se eu vou num restaurante, se eu estou no avião, onde eu estiver, eu procuro provocar uma maneira para poder dizer para o cara o seguinte, eu um dia estava perdido, mas Jesus me achou, mudou minha vida e hoje eu tenho paz na minha vida. Hoje eu vivo para Ele. Esse é o meu propósito. Meu propósito não é ser pastor. Não é ser pastor na Crossbridge ou ser missionário. Meu propósito é falar de Jesus onde eu for. É para isso que eu existo. Por isso que o Senhor não me levou há 7 anos atrás do câncer. Não, ainda quero que você conte das minhas maravilhas por aí. Esse é o propósito, irmãos. E Jesus deu para os discípulos. Peraí. Assim como o Pai me enviou, Ele saiu da glória do céu e veio para a terra, agora vocês. Eu envio vocês aqui em Jerusalém, Judeia, Samaria, para contar que eu estou vivo. Amém? Eu peguei também aqui mais uma palavra do Viktor Frankl, aquele judeu que passou no campo de concentração. Ele escreveu, O Homem em Busca do Sentido. Encontro o sentido da minha vida ajudando outras pessoas a encontrar o sentido em suas vidas. Ele é o pai da palavra proativo. Ele disse que ele encontrou sentido na vida ajudando pessoas a encontrar sentido na vida delas. Irmãos, como uma coisa que me alegra, quando eu vou ao Brasil e eu tenho alguém lá, eles me chamam de mestre. Eu falo, não sei que mestre que é esse. Mas eles disseram, sabe, pelo tempo que você gastou comigo, por as palavras que você deu, eu me achei, Deus me abençoou. Aleluia. A minha missão pessoal, por isso que o meu herói é o Barnabé. Eu sou pastor, irmão, sabe para quê? Fazer parceria com você, para ajudar você a desenvolver o potencial espiritual que você tem. Porque esse é o plano de Deus para você. Você não nasceu por acaso, você não é um acidente biológico. Deus tem um plano e um propósito na sua vida. E eu, na minha alegria aqui, eu quero ajudá-lo. Por isso que eu gostaria que você entendesse isso, parasse de ficar pulando, experimentando igreja, como se a igreja fosse uma churrascaria, que você vai no buffet, isso aqui eu quero, aquilo eu não quero. E está cheio de gente aqui no sul da Flórida, perdida, não encontra propósito, porque não entendeu a vontade de Deus. E nesse texto, Jesus diz, eu tenho um propósito para você, uma missão para você. Como o Pai me enviou, eu vou enviar você. E muitas vezes Deus nos coloca em situações onde nós vamos ter que trabalhar. Não depende das minhas condições. Eu queria uma igreja que fosse menos tradicional, que gritasse mais ou que gritasse menos, ou que fosse silencioso. Irmãos, para de colocar as condições. Quando você aceita Jesus, Ele é o Kyrios, Ele é o Senhor da tua vida. Quando nós começamos, eu e o Orleus aqui, não tinha ninguém. Eu vou querer pastorear o quê? Bancos?
E o Senhor tem trazido você, e eu quero compartilhar com você que Deus tem um plano na sua vida, propósito com essa igreja. E Isaías diz que Deus é fiel para com aquele cujo propósito é firme. Fique firme no propósito de Deus que Ele está fazendo aqui, porque Deus vai nos abençoar. O ano que vem nós vamos levar 30 pessoas para o Amazonas para evangelizar. Esse é um primeiro passo. Aos sábados nós evangelizamos aqui no nosso quintal. Irmãos, acorda, este é o benefício da ressurreição. Ganhar o propósito de Deus, servi-lo, amém. Vamos lá para o quarto. Recebei o Espírito Santo, olha só. O quarto benefício é poder. Deus, o Espírito Santo é o poder de Deus. Em Atos 1:8 ele diz, recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria. Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Porque ele diz, recebei o Espírito. Porque Jesus sabe que para executar a sua missão, nós precisamos de poder, de capacitação. E ele nos dá esse poder. E ser-me-eis testemunhas em West Boca, em Boca, Broward, West Palm Beach, Miami, Flórida, Estados Unidos, América Latina, América Central do Norte, Europa, Ásia, Oceania, África. É aí que nós temos que ir. Orleus e eu tivemos o privilégio de irmos à China, irmãos. Este evangelho tem poder. O que eu fiz lá? Nada. A única coisa que nós fizemos foi falar, Jesus é o Salvador. Ele morreu por você. E Ele quer salvar você. Às vezes o pessoal pergunta, o que você foi fazer na China? Eu fui lá abrir os olhos dos chineses, irmãos. Abrir os olhos deles, para ver a luz de Cristo. Poder. Jesus concede ao Espírito Santo. O Espírito Santo é uma fonte de poder que nos capacita. Eu me lembro estudando quando nós paramos em Singapura, e lá na biblioteca da missão do Hudson Taylor, tem a história dos grandes evangelistas. E aí, eu fui atrás do grande evangelista, era um chinês, que levou muita gente a Jesus. Só que estava escrito lá, o cara era cego. Mas ele recebeu Jesus, cego. Ele morava numa pequena vila e do outro lado outra vila. Só que havia um grande riacho aqui. E não tinha ponte. E as pessoas precisavam ir na outra vila para comprar suprimentos e tudo mais. E a maioria delas atravessavam pela água. Tinha apenas tipo de um poste, eles amarraram uma corda e aquela corda dirigia a pessoa ia andando pela corda e atravessava. E ele um dia precisou ir e alguém mostrou para ele isso. Aí ele teve uma ideia. As pessoas atravessam aqui? Sim. Ele falou, sabe o que? Eu vou ficar aqui. Quando chegar alguém, eu vou levar assim de cavalinho. E eu atravesso a pessoa não se molha. Aí, você vai ganhar dinheiro com isso? Não. Eu quero falar de Jesus para essas pessoas. Cego, idoso, mas deu as costas para atravessar as pessoas. Muito obrigado, eu quero pagar. Quanto é? Não é nada. Mas eu quero que você ouça uma história. E falava de Jesus. Assim, ele levou milhares de pessoas a Jesus. Eu e você não somos cegos, nós não estamos idosos, e nós podemos ainda, irmãos, nos dar ao Senhor, e Ele vai nos capacitar para nós testemunharmos deles. Amém? Eu e você precisamos do poder de Jesus. Deus está salvando pessoas. Deus é poderoso. Eu gostaria de sugerir agora para a ceia que você faça o seguinte, o que Paulo diz em Filipenses. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando de sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Não é que ele queria, pelo esforço, alcançar a ressurreição, porque ele mesmo falou que é graça e ele estava salvo. Mas ele tinha, irmãos, ele queria conhecer o poder da ressurreição. Aquele poder que tirou Jesus, que removeu aquela pedra, que os soldados, ninguém conseguiu segurar. Esse poder, Paulo diz, continuando no texto de Filipenses, está à nossa disposição.
Para de ficar falando que você é tímido. Eu não tenho, não sei como fazer, eu não levo jeito. Você foi salvo para testemunhar de Jesus. E para isso você recebe. Foi o que Jesus falou para os discípulos. Recebei o Espírito. Jesus estava capacitando, dando a eles, porque eu e você precisamos depender do Espírito Santo de Deus. E é uma pena que muitos cristãos hoje não conseguem ir muito para frente. Pastor Ney, se você puder subir. Tem um livro que é a Teologia do Gato e do Rato. E há um contraponto ao livro. A teologia é simples. Ele diz lá que o cachorro pensa que o dono dele é Deus. O gato pensa que ele é Deus. Você manda no cachorro, vai para cá, ele vai. Mas faz isso com o gato para você ver. Ele pensa que ele é Deus. E aí tem umas coisinhas, mas o contraponto dele é o seguinte, irmãos. Eu estava até conversando com o Ronaldo ontem, ele foi me buscar no aeroporto, me deu uma carona, obrigado, Ronaldo, que havia um homem que tinha 2 cachorros que brigavam. Quando ele chegava, era um cachorro de pelo escuro e um branco. Aí ele falava assim, aposta no pele escura, que ele vai ganhar, o cachorro preto. Aí, agora aposta no branco. E ele era o dono do cachorro e ele dava a dica, o cara... Mas como que você sabe qual cachorro vai ganhar? Ele falou, é simples. O cachorro preto, eu alimento ele, e o branco eu não dou comida nenhuma, ele vem fraco. Seguramente ele vai perder. Isso mostra um pouco da nossa vida cristã, irmãos. Se você alimenta a sua carne, você vive na carne. E quem vai ganhar? A carne, porque você não alimentou seu espírito. Você precisa hoje, nessa ceia, fazer uma decisão. Senhor, eu quero amar a Tua palavra, eu quero andar no Teu Espírito, me enche do Teu Espírito, me batiza, me enche, me renova. Senhor, eu quero andar segundo a Tua palavra, porque Romanos 8,14 diz que os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, nós andando na carne, o que eu produzo? Lá em Gálatas, nós estamos estudando na escola dominical, aliás, daqui a pouco nós temos a nossa escola dominical, lembre-se. Você andar na carne é maledicência, é falta de equilíbrio, você não tem controle próprio. Andar na carne, a carne é inimiga de Deus. Mas os frutos do Espírito é paz, amor, alegria, gozo no Espírito Santo. Não importa as circunstâncias, eu quero desafiar você a desfrutar dos benefícios da ressurreição nesta manhã. Enquanto o Celso e os diáconos estão vindo aqui para nos ajudar a servir a ceia, esta é uma ceia, irmãos, que você tem que dizer, Senhor, me enche do Teu Espírito. Você tem o benefício da paz, da alegria, do poder, do propósito e do poder que está à sua disposição, segundo foi isso que Jesus fez na sua ressurreição. E por isso que os discípulos puderam sair e testemunhar, irmãos. E olha só, porque eles foram fiéis ao Senhor, o Evangelho chegou até nós.